a mentira nem sempre é tratada entre nós com a severidade que é necessária. Às vezes, mesmo sem querer, pelo nosso inconsciente coletivo, nós caímos meio que naquela via de pecados capitais. Alguns pecados que se comete e que são mais severos, ou que têm consequências. Esses têm consequências mais graves, esses não. E a mentira, muitas vezes, repito, não é tratada com a severidade que é necessária. Nós precisamos compreender, primeiro, que a mentira tem origem no diabo. Ele é o pai da mentira. Então, aquele que conta mentiras, automaticamente está sendo influenciado por Satanás. Depois, nós precisamos compreender também que a mentira cria um ambiente de desconfiança. E outra coisa é que a mentira cria um grande problema, uma grande confusão. Nós precisamos tratar a mentira com a severidade que ela exige para que os mentirosos abandonem essa prática e sigam em direção ao reino de Deus sem provocar intrigas, problemas e dificuldades no seio da igreja, que é uma grande família. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na nossa Academia de Pregadores, na nossa EBD da Academia de Pregadores, revista dos adultos. E na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 11 deste segundo trimestre de 2023, segundo domingo de junho, dia do pastor. Aproveite, faça uma homenagem para o seu pastor, reconheça a ação dele para com a sua vida. Hebreus diz que os nossos pastores são como guias que velam pelas nossas almas para apresentá-las a Deus. Seja grato a Deus pela vida do seu pastor. Faça aí no departamento de escola dominical uma homenagem a ele. Isso é importante e agradável a Deus. A Bíblia diz que é quem honra, honra. Então você tem um pastor que Deus te deu, que te pastoreia com sabedoria, com inteligência. Então, seja grato a Deus por isso. O título da nossa lição é Os Prejuízos da Mentira na Família. Os prejuízos da mentira na família. Nós vamos tratar hoje de um caso muito conhecido no Novo Testamento, da igreja primitiva, que é o caso de Ananias e Safira. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3 e o versículo 9, que nos diz o seguinte: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. É claro que Paulo trata essa questão do velho homem aqui, falando de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa, mostrando que esse homem interior se renova. Então Paulo está dizendo, vocês já foram transformados, vocês já têm uma nova vida, vocês não vivem mais conforme as práticas deste mundo, o velho homem não domina mais sobre vocês. Então, não contem mentira uns para os outros. Gente, é tão bom ser verdadeiro, é tão bom falar sem ter medo de que qualquer coisa das nossas palavras caiam por terra. Eu vou falar isso aqui durante a aula, mas eu já cito de uma vez, é uma frase que eu sempre digo, que a mentira tem várias faces, mas a verdade tem uma cara só. O sujeito conta o IA, sujeitinha também, né? O sujeito conta a mentira e ele tem que ficar inventando mais um monte de mentira, para que aquela primeira mentira que ele contou não venha à tona. Mas quando a gente fala a verdade, acabou. A verdade é isso mesmo, acabou. A verdade tem uma cara só, a verdade não precisa de várias faces. Então, nós precisamos ter isto na nossa vida, nós precisamos aplicar essa verdade na nossa vida. Verdade prática nos diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Interessante isso aqui, né? A mentira pode até dar flores, mas no final das contas não produz fruto para o bem. A palavra-chave da nossa lição de hoje é mentira. Leitura bíblica em classe. Atos, fatídico fato que envolveu a igreja primitiva através de Ananias e Safira. Atos capítulo 5,
do versículo 1 ao 11, o texto nos diz assim: um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha o que Pedro fala com Ananias. Guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, alguém te obrigou a vender a sua propriedade? E vendida, não estava em teu poder? Ou seja, você vendeu, alguém te obrigou a doar o dinheiro? Por que formaste desígnio em teu coração? Por que vocês planejaram isso? Por que você e Safira gastaram tanta energia para planejar esse tipo de coisa? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas palavras. Qual que é o cenário deste texto? Na igreja primitiva, os crentes tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que eles vendiam as suas herdades, as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Ananias e Safira, a gente vai entender isso já aqui na lição. Ananias e Safira, vendo essa situação, quiseram aparecer, movidos pelo desejo de aparecerem, venderam uma propriedade e retiveram parte do dinheiro. Humanamente falando aqui, até pelas, como eu disse aqui, pelas palavras de Pedro a Ananias, no versículo de número 3, teria problema eles venderem a propriedade? Já vendi a propriedade aqui por, sei lá, 100 mil reais. Ah, não, ó, nós vamos doar 50 mil e ficar com 50 mil para nossa subsistência ou para pagar umas dívidas. Teria problema? Não, claro que não. Mas eles não quiseram fazer isso. Eles quiseram fazer de conta que realmente estava entregando tudo. O problema aqui não foi simplesmente o ato. O problema aqui foi o planejamento do ato, a intenção do coração deles neste ato. E aí sim, alguns alunos me perguntam assim, por que que Deus puniu de forma tão severa a mentira de Ananias e Safira? E isto não ocorre hoje, ainda bem, né? Porque senão a maior profissão do mundo seria coveiro. É que eu acho coveiro para sepultar tantos mentirosos que tem por aí hoje. Ou então o povo ia parar de mentir mesmo. Mas enfim, por que que Deus agiu com tanta severidade? Porque eram os primórdios da igreja primitiva. Era o início da igreja. E o próprio versículo de número 11 vai nos dizer que caiu um grande temor em toda a igreja. E todos ouviram essas coisas. Deus precisava fazer com que o temor caísse sobre o povo, para que a igreja iniciasse de forma correta, alicerçada no temor do Senhor. Ananias e Safira foram vítimas de Deus, então, pastor? Não, Ananias e Safira foram vítimas da mentira deles mesmos. Foram vítimas do caminho que eles
escolheram. Na nossa introdução, o nosso comentarista deixa claro para a gente aqui, ó, que o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos então os perigos desta mentira. Eu fiz questão de anotar para não esquecer, que eu sempre anoto para não esquecer, porque perto dos 50, assim como eu tô já a cabeça já, né? Não era, eles estavam entre os irmãos, estavam na comunidade de fé, mas eles não tinham o mesmo sentimento da comunidade de fé. Ou seja, eles estavam ali de corpo presente, mas não estavam vivendo. Aí a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia em comunhão. Eles não tinham comunhão com a comunidade de fé. Eles não tinham. Eles estavam ali, mas não era o mesmo sentimento. Outra coisa que eu já disse aqui, repito aqui nesse ponto, porque eu notei, é que a mentira promove a quebra da confiança. A igreja primitiva estava no início, precisava, e ela vai entrar, a gente vai perceber ali que ela vai entrar num processo, tinha entrado já, né, a partir de Atos 2, no processo de franco crescimento, franca expansão. E ela precisava, era necessário que os crentes tivessem confiança uns nos outros. Era preciso que aqueles que ali estivessem realmente estivessem envolvidos, vestissem a camisa, tivessem o mesmo sentimento. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, 43 por ali, fala que era o mesmo sentimento do coração e da alma deles. Então Ananias e Safira estavam deslocados aqui. Eles estavam dizendo viver algo, mas na verdade viviam outra coisa que não tinha nada a ver com a prática eclesiástica cotidiana da igreja primitiva. Primeiro ponto, uma conversão duvidosa. E aí fica uma pergunta aqui do nosso comentarista: por que uma conversão duvidosa? O nosso comentarista deixa claro para a gente aqui que, embora atraídos pela prática da igreja e simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Gente, isso aqui é algo que nós precisamos tratar em nós. Eles estavam no ambiente de transformação e não foram transformados. Eles estavam no ambiente da comunhão e não comungavam. Não comungavam. O que é comunhão? É a participação em comum de crenças e ideias. Ou seja, Ananias e Safira viviam uma transformação que não era genuína. Por quê? Porque a transformação genuína muda o caráter. A transformação verdadeira faz uma mudança de dentro para fora. Muda. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que adulterava não adultera mais. A comunhão. As pessoas estão realmente entregues àquilo que estão fazendo na comunidade de fé. Não era o caso de Ananias e Safira. Segundo parágrafo, a comunhão na igreja de Atos. Olha, foi o que eu acabei de citar aqui, ó. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, eu falei 43 ou 42, a partir do versículo 42, diz que, entre outras coisas, eles viviam e perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que é comunhão? É compartilhamento de crenças e ideias. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, eram a comunhão. Irmãos, a comunhão é algo precioso. Quando o salmista fala no Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão até a orla das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Comunhão. Como é bom estar num lugar onde temos comunhão, onde estamos envolvidos, onde as pessoas estão participando realmente, estão ligadas umas às outras. Nosso comentarista também deixa claro pra gente que essa marca, a marca dessa igreja era de ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Eles não precisavam fazer isso.
Mas a igreja primitiva fazia. Então Ananias e Safira, já que decidiram fazer, tinham que ter feito com o coração realmente voltado para aquilo que eles decidiram e não fazer enganando. Então essa atitude de vender as suas herdades promovia pelo menos 3 coisas no contexto da igreja. Primeiro, o senso de família. Eles estavam realmente unidos em família. Eram verdadeiros irmãos. Era inconcebível que eu chegasse para o culto sabendo que um irmão estava passando necessidades. Era inconcebível cultuar ao lado de alguém que estava vivendo necessidades. Outra coisa importante, a ausência de necessidades. Não havia, a Bíblia diz que em nenhum deles havia falta alguma. Não havia falta alguma. E em terceiro, altruísmo. O que é o altruísmo? É estar voltado para a dor do outro, para a necessidade do outro. Deus tem isso também para os nossos dias, para a nossa igreja. Ah, pastor, mas a gente não está vivendo isso? Não completamente. A gente pode melhorar. Como a gente diz na Polícia Militar de Minas Gerais, onde eu trabalhei quase 30 anos. A gente dizia, tá bom, mas pode melhorar. Então nós precisamos melhorar verdadeiramente nesse aspecto. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O primeiro ponto: inveja e hipocrisia de Ananias e Safira. E olha o que o nosso comentarista nos comenta aqui, ó. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Segundo, é muito triste quando a hipocrisia... Cadê? Tá aqui, tá aqui. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem.
Terceiro, mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família, no lugar da confiança. Gente, família é o lugar da confiança. Igreja é uma grande família, composta de outras famílias. Então, seja na nossa família, em nossa casa ou na igreja, família é o lugar de confiança. Família é o lugar onde a gente relaxa, onde a gente encosta, onde a gente não precisa ser forte. Família é o lugar onde a gente diz, não, aqui esse pessoal vai me amar, aqui esse pessoal vai me envolver, esse pessoal aqui vai me compreender e eu vou compreendê-los também. Então, quando essa mentira ocorre no seio da família, isso é mais trágico ainda. E nós devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. O diabo vai fazer de tudo para tirar essa unidade de espírito na vida da família. Ele vai fazer. Que eu e você não sejamos, que o nosso coração não seja terra fértil para o diabo. Com a mentira, com a hipocrisia. A mentira gera hipocrisia. Porque quando o camarada começa a mentir, ele não está sendo verdadeiro. E quem não é verdadeiro é hipócrita. Tem pessoas que apelam, se a gente falar com elas que elas são hipócritas. Elas, não, eu não sou hipócrita, eu sou verdadeiro, mas conta mentira. Se conta mentira, é hipócrita. Não é porque o hipócrita é aquele que finge uma coisa que verdadeiramente não é. Tenhamos cuidado que o nosso coração não seja terra fértil para o diabo. Quarto parágrafo do primeiro ponto. Quando a mentira e o engano enche os corações. Quando a mentira e o engano enche os corações. Cheio do Espírito, incisivo com a autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Tudo aquilo que enche o nosso coração transborda. O que é transbordar? Deus não nos chamou só para ser cheio. Deus nos chamou para ter uma vida transbordante. O que é transbordar? É derramar em si mesmo. Isso é transbordar. É a gente estar tão cheio que a gente começa a derramar em nós mesmos. Isso é transbordar. Aí Pedro está dizendo, Ananias, o diabo encheu o seu coração, rapaz. Você só transbordou aquilo que você permitiu o diabo te encher. Nós precisamos permitir Deus que nos encha. Quanto mais cheios de Deus estivermos, mais vazios o nosso coração estará de nós mesmos e do diabo. Todo pecado. Aliás, é aqui ó, que eu anotei algo aqui e quero falar. Ó. Eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. É a última frase aqui. Ó. Eles, ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Ai, pastor, mas eu contei uma mentirinha, nem foi para Deus que eu contei a mentira. Claro, para Deus ninguém mente. Não tem como mentir para Deus, não. Deus sabe todas as coisas. Aí eu menti foi para minha esposa, menti foi para meu patrão, eu menti foi para meu irmão, pastor. Eu fiz uma meia sola no carro, motor do carro, vendi o carro para ele e 3 meses depois o carro bateu o motor, mas eu falei que estava bom, mas eu sabia que ia acontecer, eu menti foi para ele. Não. Todo pecado é prioritariamente contra Deus. Todo ele. É só você ler Salmo 51, versículo 4. Davi pecou contra Urias. Tirou a vida de Urias. Quando ele vai pedir perdão, ele fala, contra ti. Ele está falando com o Senhor. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos eram maus. Irmão, uma coisa sou eu pecar contra você. Outra coisa sou eu pecar contra Deus. Agora, é possível pecar contra o homem e não pecar contra Deus? Claro que não, porque toda vez que eu peco, todo pecado é prioritariamente contra Deus. Todo pecado é prioritariamente um ato contra Deus. Segundo ponto da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. A mentira, primeiro parágrafo, a mentira produzida dentro da família. No finalzinho aqui, o nosso comentarista propõe pra gente que o Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Olha, fazem da mentira um estilo de vida. Veja só, se nós não devemos mentir nem por acaso,
Quanto mais fazer da mentira um estilo de vida. Escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. A mentira, na maioria das vezes, não é tratada no seio... foi o que eu disse lá no início. Não é tratada no seio da igreja com muita severidade. Mas a mentira revela um traço de caráter enganador, que é extremamente danoso para a comunhão familiar. Como eu disse lá no início, foi nesse ponto aqui que eu havia notado isso para falar, a mentira não é tratada muitas vezes com muita severidade, mas ela revela um traço de caráter enganador, que é extremamente danoso para a comunhão familiar. O mentiroso engana, o mentiroso, ele não é claro, ele é hipócrita. A gente não pode confiar no mentiroso. E isso traz um grande problema, é um problema extremamente danoso para a comunhão familiar. Então precisa ser tratado. Nós não podemos viver a mentira, nem ocasionalmente e muito menos como um estilo de vida. Pastor, foi só uma mentirinha. Não existe mentira pequena, mentira grande, pecado pequeno, pecado grande. Existe o ato. E todo ato de mentira é um ato de hipocrisia. Segundo parágrafo do segundo ponto. Quem faz uso da mentira está dominado pelo diabo. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, eu já disse isso aqui, que é o pai da mentira. Isto é inegociável. Se ela domina o crente, significa que esse não está mais no espírito, mas na carne. Isso aqui, gente, é algo inegociável. Não sou eu que estou dizendo, é algo inegociável. Outra coisa, a mentira, ela escraviza. A pessoa que costuma mentir, ela vai mentindo, ela se torna escrava da mentira. Outra coisa é que a pessoa conta uma mentira, depois conta outra, aí é onde eu notei que a mentira tem várias faces, mas a verdade tem uma cara só. A pessoa fica escrava da mentira, a pessoa contou a mentira, puxa, a casa vai cair, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que inventar outra mentira. Se a pessoa fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Deus vai responder, fala a verdade. E a pessoa vai contra outra mentira e contra outra. É muito mais simples ser verdadeiro. É libertador ser verdadeiro. É muito mais fácil. A gente vive melhor. A gente sofre menos. Tem menos problema cardíaco. Menos problema emocional. A gente vive sem medo. Viver de cara limpa, sem mentira. A gente vive sem medo. E nós precisamos aprender a viver assim. Terceiro ponto, e além de precisamos aprender a viver assim, gente, é isso que Deus tem para nós, sobretudo é isso o que Deus tem para nós. Terceiro ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro parágrafo, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite, olha o que o comentarista nos propõe aqui. Quando se permite certos defeitos morais como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Ela está fadada ao fracasso. Tudo na nossa vida, se nós não tivermos cuidado, aliás, tudo na nossa vida vira um ciclo vicioso. Se a pessoa... quando eu falo ciclo vicioso, não entendo o ciclo vicioso só como algo ruim. Entenda como... Deixa eu tirar o vicioso, que já dá uma conotação ruim. Tudo da nossa vida, tudo na nossa vida vira... deixa eu usar uma frase que eu disse há pouco tempo atrás. A vida é cíclica. Pronto, aqui fica mais bem colocado. Tudo na nossa vida é uma relação cíclica. Cíclica. Se eu começo a me alimentar bem, eu vou querer me alimentar bem. Às vezes, se eu começo a me alimentar bem, se eu começo a cortar o açúcar, por exemplo, de alguns alimentos, o meu organismo vai pedir mais, ele vai reagir, é uma crise de abstinência. Mas se eu insisto com ele e ele aprende a viver sem o açúcar, depois ele vai querer viver, quando eu comer o açúcar já vai me fazer mal. Porque tudo na nossa vida se torna cíclico, cíclico. Se eu começo a fazer exercício físico todo dia, o dia que eu não fizer... Talvez nas primeiras vezes eu vou ter que obrigar o corpo, porque todo mamífero é preguiçoso, então tem que obrigar o corpo. Mas, se eu continuo fazendo isso, chega um momento que o meu corpo pede, o dia que eu não faço, ele reclama. Tudo na nossa vida é uma relação cíclica. A mentira também, o engano, a hipocrisia. Se nós começarmos, conta uma mentira agora, uma mentira depois, um negócio aqui, não, só uma mentirinha, é só um...
pastor, porque eu não posso, é só uma omissão, não posso contar tudo. Isso vai nos envolvendo nos envolvendo e nós criamos uma relação cíclica com a mentira e com a hipocrisia. Então é importante, no seio da família, gerar vínculos de confiança que expurguem a mentira. Se eu não quero que alguém minta para mim, eu preciso também mostrar para essa pessoa que seja qual for a verdade, ela pode falar. Ela pode falar. Eu falo com meus filhos, olha, fez algo errado? Fala a verdade. Os antigos tinham um dito popular que asseverava o seguinte, quem conta a verdade não merece castigo. Quem conta a verdade não merece castigo. É preciso criar um vínculo de confiança para que no seio da família, para que as pessoas também tenham coragem de contar a verdade. Pastor, mas para contar a verdade tem que ter coragem? Não, não precisa ter coragem. Mas nós também precisamos criar um ambiente onde as pessoas tenham liberdade de ser verdadeiras, gente. Eu não tô... Na polícia a gente tem um jargão também que, eu já disse na aula passada, um jargão que a gente usa na polícia. Aí tem um outro jargão que, eu não sei se foi nessa aula, mas a gente tem um outro jargão que fala o seguinte, explica, mas não justifica. Eu não estou dizendo que a pessoa fez algo errado, vem contar pra gente, aí falei a verdade. Ah, pronto, tá bom. Ô, meus parabéns, Deus te abençoe. Então faz isso de novo. Não, não é isso. Nós vamos ensinar então pros filhos, ó, você não pode fazer isso aqui vai ter uma consequência e tal. E explicar isso pra eles, essa relação de consequência que nós já tratamos algumas aulas atrás aqui. Mas é preciso criar um ambiente de confiança. É preciso dizer, não, pode falar a verdade pro papai, minha filha, minha esposa, pode falar a verdade. Eu tô aqui, tô do seu lado, pode falar a verdade. Vamos conversar, vamos resolver isso, vamos dialogar em relação a isso. Não é estar sempre armado também. Tô com a arma sempre apontada na cabeça da pessoa, aí a própria pessoa já vai ter uma restrição. Aí, se eu falar a verdade, então, eu tô falando mentira para ser menos traumático e tá assim. E se eu falar a verdade, então? E se ele sentir o trauma da verdade do que eu fiz, como é que vai ser? Então nós precisamos também criar, me entenda, eu não estou falando que quem conta mentira é justificado por alguém que não cria um ambiente de liberdade para que a pessoa seja verdadeira. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos criar um ambiente de liberdade para que a pessoa tenha confiança e seja sempre verdadeira. Segundo parágrafo, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Por quê? Porque a hipocrisia e a mentira, nos diz aqui o nosso comentarista. A hipocrisia e a mentira, a consequência direta, aqui ó, a consequência direta da mentira e da hipocrisia são obras carnais que podem dilacerar uma família. A consequência direta da mentira e da hipocrisia são dois vícios que são obras carnais que podem dilacerar, ou seja, destruir, atacar, matar uma família. Por isso nós precisamos agir contra a mentira e a hipocrisia diante de tudo aquilo que temos falado aqui. Como que a gente age contra a mentira e a hipocrisia? Falando para eles. Falando para os filhos, fala, meu filho, quem conta a verdade não merece castigo. Fala para papai, não tem problema. Ai, papai, mas eu falei que o senhor ficou chateado. Ok, fiquei chateado, não tem como não ficar. O que você fez é algo que realmente vai me magoar. Mas eu preciso agora trabalhar isso no meu coração para criar este ambiente de conserto, este ambiente de perdão, este ambiente de confiança. É assim, gente. Nós precisamos construir esses vínculos familiares, este ambiente de transparência, onde as pessoas realmente vão ser respeitadas, vão poder falar a verdade, onde elas vão ouvir, olha, eu te amo apesar disto, eu te amo acima dessa circunstância, mas você precisa de uma disciplina, você precisa de uma correção, mas eu te amo. O amor é o catalisador de tudo isso. Terceiro e último parágrafo da nossa lição, não deixe o inimigo agir na família. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra esta importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias e Safira, há muitos que permitem Satanás encher os seus corações. Nós precisamos não deixar o inimigo agir. Precisamos identificar qual é o verdadeiro inimigo.
O verdadeiro inimigo não é às vezes o filho que está mentindo. O verdadeiro inimigo é o diabo que está gerando esta mentira e essa hipocrisia no coração do filho. Então a gente tem que lutar contra o filho que está mentindo? Não, nós temos que lutar contra o diabo. E como é que eu vou lutar contra o diabo? Ladeando o meu filho, estando de ombros ao lado dele, para que ele confie, para que ele veja que o lar tem um ambiente saudável onde ele pode ser verdadeiro. Nós precisamos não deixar o inimigo agir, impedir que ele haja, que ele faça habitação na nossa casa. Que a mentira seja extirpada da nossa casa, da nossa família e da vida das pessoas que estão à nossa volta. Que nós sejamos cada vez mais verdadeiros e que o nome de Jesus seja glorificado nisso. Meus queridos, Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Na semana que vem nós temos a nossa penúltima aula e eu te aguardo aqui na Escola Bíblica Dominical da Academia de Pregadores. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.